Oi, gente, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 26 de outubro, Manhã no Ar começando. Muito obrigada pela sua companhia. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Tentativa de fuga frustrada. A Secretaria de Administração Penitenciária encontra mais um túnel no Compage. É o 7º, só esse ano. A escavação chegaria às muralhas do Compage e os presos escapariam pela mata. Buscas por menino que caiu no bueiro chegam ao 3º dia. Os bombeiros agora contam com o apoio de voluntários nesse trabalho. Servidores da UFAM anunciam greve para a próxima semana. Um dos motivos da paralisação é a aprovação da PEC 241, que limita os gastos públicos. Essa PEC, sendo aprovada, será o golpe final na vida das universidades públicas federais. No quadro Na Ponta do Lápis, você vai ver como a banquinha de café regional e o artesanato ajudam a movimentar a economia da nossa cidade. Profissionais como estes ajudam a fazer de Manaus uma capital tão diferente. No aniversário da cidade, eles torcem para que nossas riquezas sejam cada vez mais valorizadas pelos de fora e principalmente pelos que moram aqui. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Quatro pessoas foram encontradas mortas no ramal do Muchacho, no quilômetro 45 da M010. A polícia trabalha com a hipótese de execução. O crime foi descoberto quando alguém veio aqui pela manhã, bateu palma, ninguém atendeu. Quando a pessoa olhou, verificou que as pessoas estavam mortas lá dentro e chamou a polícia. São eles o Wilkson Wislon Guimarães, de 22 anos, a Williane Barbosa Guimarães, de 19 anos, a Risa Pereira Lisboa, de 16 anos, e o Emerson Ferreira Torres, de 23 anos. Nós conversamos com familiares, eles disseram que à noite alguém teria visto saindo do ramal um carro preto e uma moto também, e que alguém teria ouvido disparos nessa região entre 1 e 2 horas da madrugada. Eles tentaram arrombar ali a porta, arrombaram e entraram. Levaram alguma coisa? Nada. Tá até os motosserra aí, tudo, televisão, tudinho, não levaram nada. Todas as vítimas foram mortas enquanto estariam dormindo e, segundo a família, apenas o Emerson parece que tentou fugir, mas mesmo assim foi morto a tiros lá dentro. A polícia não descarta que o que aconteceu aqui tenha sido uma execução. E nos levantamentos preliminares verificou que pelo menos uma das vítimas tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A investigação também não descarta que o crime pode ter sido realizado por mais de uma pessoa. Existe um indicativo de que foi uma execução, por conta da quantidade de disparos, o modus operandi, né? Então, existe esse indicativo. Agora, a nossa preocupação primeiro é entender como tudo aconteceu, para depois encontrar a motivação e, por último, a autoria. O que a gente espera fazer em curto espaço de tempo. Crime bárbaro, né? As pessoas dormindo ali sem menor chance de defesa. E nessa terça-feira, a Secretaria de Administração Penitenciária encontrou mais um túnel no complexo penitenciário Anísio Jobim Compage. Essa já é a 7ª escavação encontrada só esse ano. Vamos conferir os detalhes na reportagem da Adriane Diniz e do Alex Gomes. 2 semanas. Esse era o tempo que os presos estavam escavando este túnel. A Secretaria de Administração Penitenciária recebeu a denúncia de internos e confirmou durante revista que presos da cela 5, na ala e pavilhão 1, tentavam fugir pelo túnel. Para conseguir escavar, eles usaram calhas e vergalhões da própria estrutura do presídio. Esse material, já devido à nossa instalação já ser uma instalação antiga, né? Então eles têm esse acesso e já tem algumas partes da estrutura que vem se desfazendo, e aí eles pegam esses ferros para utilizar para esses fins. Recebíamos informações através dos canais de inteligência que poderia ter uma possível escavação de um túnel nesse pavilhão, nessa ala. A partir do momento que a gente tem as informações, identifica o risco, a Secretaria trabalha
a prevenção vindo nas unidades fazendo essa revista, né? Semanalmente a gente escolhe uma das unidades e vem fazendo essas revistas para que a gente consiga fazer essa prevenção. O túnel foi feito nesta cela, onde tinham 18 internos. E eles esconderam aqui, ó, debaixo desta cama. O túnel tem cerca de 2,70 metros de profundidade e 1,10 de largura. E para esconder toda a terra que eles tiravam de dentro desse buraco, os detentos armazenavam em sacos plásticos e colocavam lá mesmo. Para evitar que fosse identificado também, eles limpavam todos os dias essa área. A escavação chegaria às muralhas do Compage e os presos escapariam pela mata. Com a fuga frustrada, eles serão punidos. Eles estão em isolamento, vão passar por um conselho disciplinar administrativo, onde vão ser punidos, né, tendo o isolamento prévio de 10 dias, podendo chegar até 30 dias de punição. O Compage, regime fechado no quilômetro 8 da BR-174, tem hoje 1.280 presos condenados. Destes, 205 estavam nessa ala. Esse já é o 7º túnel encontrado nesse presídio só este ano. Homens do Corpo de Bombeiros continuam as buscas pelo corpo do menino de 7 anos que caiu em um bueiro no último domingo lá no bairro Monte das Oliveiras. Agora a corporação conta também com a ajuda de voluntários nesse trabalho muito triste, né? A família continua desesperada, a gente acompanhou, mostra agora para você. No terceiro dia de buscas, os bombeiros mudaram a estratégia e receberam reforços. Temos aí voluntários, os próprios familiares, eles vêm acompanhando desde o dia que aconteceu. Nós recebemos aí ajuda voluntária, né, de bombeiros civis, que eles vão nos ajudar a percorrer. Então nós vamos fazer a orientação a esses amigos que vão nos auxiliar de como fazer essas buscas, né, para evitar também um risco, um acidente que possa acontecer com eles. E nós vamos estar todos empenhados aí para achar. O ponto de partida foi na rua onde tudo começou. Este funcionário da prefeitura que trabalhava no local ajudou na varredura das tubulações por onde o menino pode ter passado. A ideia é refazer o trajeto até a chegada no Igarapé. Os tubos são estreitos e de difícil acesso. É tubo de 60, só para passar água. E não tem nenhuma obstrução. Está tudo ok lá dentro. Aonde pudesse ficar o corpo preso em alguma coisa, não está. O senhor percorreu desde lá de cima, de onde o menino caiu? Iniciou o acidente lá. Até aqui, aquela última caixa ali. Tudo limpo. Tá tudo limpo. Já nos igarapés, as equipes mais uma vez vistoriaram as margens e superfícies. Esse trabalho deve ser feito até o Lago do Tarumã, já que existe a possibilidade de que com a força da água, Gustavo tenha sido levado até essa parte do rio. Como era uma criança pequena e no dia foi uma chuva muito forte, há essa possibilidade de ele ter passado e ter ido até o rio. Mas nós vamos continuar fazendo as buscas nessa área e também fazendo as buscas em superfície na margem do rio. Nós vamos dirimir todas as possibilidades, né, que esse corpo tenha passado ou que ele esteja preso. A gente entende a situação que é difícil por parte da família, né, mas nós vamos continuar fazendo a busca. O Corpo de Bombeiro está empenhado, como sempre, em fazer o auxílio à população. O bueiro onde Gustavo caiu e outros da mesma rua já estavam com as grades de proteção. Morreu ontem a 4ª vítima do acidente entre a caminhonete e o ônibus escolar. A criança que tinha 3 anos de idade estava na carroceria da caminhonete que foi atingida por um ônibus escolar ao fazer uma manobra em um ramal da rodovia AM010. Segundo a Diretoria de Urgência e Emergência do Hospital João Lúcio, permanecem internados em estado estável Maria Marciane, de 35 anos, e um menino de 10 anos, que não teve aí o nome divulgado. Outras 3 pessoas que também estavam nesse acidente receberam alta nesta terça-feira. Um menino de 2 anos, Gleice Alves, de 26, e Raiclícia de Luiz Santos, de 19 anos. Foi um acidente realmente muito triste esse que aconteceu no fim de semana, vitimando agora a 4ª criança que estava na carroceria dessa picape. Cerca de 180 pessoas participaram ontem de um protesto pela morte de Wellison Alves, de 27 anos, que morreu atropelado na última segunda-feira. O jovem foi atingido por um micro-ônibus em alta velocidade em uma das principais vias da Zona Leste. Ele era ciclista, mais um ciclista vítima desse violento trânsito de Manaus. Mais de 180 ciclistas se reuniram na Bola do Coroado para protestar contra a morte de Wellison Alves dos Santos, de 27 anos. Era revolta e tristeza ao mesmo tempo. Tristeza porque era um rapaz de 27 anos, um trabalhador, que estava exercendo o seu direito de ir e vir numa bicicleta. E uma revolta porque é a 4ª morte este ano e a gente não vê nada
nenhuma ação do poder público. A gente não vê nenhuma nota sequer, ou uma promessa, que já foram feitas tantas e não cumpridas. Então, revolta muito isso, porque é um direito nosso de ir e vir de bicicleta, e isso não é respeitado, né? A bicicleta ela é marginalizada aqui em Manaus. Essa ciclista se diz insegura em pedalar nas ruas de Manaus por causa do desrespeito no trânsito. Com muito medo, eu vim agora de casa, o pessoal tira fino da gente, não respeita, não dá distância, não dá passagem, é muito perigoso. Sinto, assim, a minha vida por um fio. Protesto, o grupo pedalou as ruas da Zona Leste, pedindo mais segurança. Eles passaram pela Avenida Cosme Ferreira até a Grande Circular, onde aconteceu o acidente. No local, eles fecharam a via e fixaram a Ghost Bike em um poste de energia. Uma bicicleta toda branca que simboliza a paz no trânsito para os ciclistas. A Ghost Bike é um símbolo mundial, que quando tem a morte de um ciclista, as pessoas, os amigos colocam para simbolizar que naquele local ali foi-se uma vida. E nessa ideia é conscientizar os motoristas e também os ciclistas, né? Ou seja, a gente tem que pedalar para a gente e pedalar tendo cuidado com os motoristas que passam. Muitos não respeitam. E o Ministério Público Federal cobra ações emergenciais na Santa Casa de Misericórdia para evitar o desabamento do prédio histórico, muito triste, né? Aquele prédio que faz parte realmente da história da cidade. Olha só, a gente mostra agora para você imagens. O órgão entrou com ação cautelar na Justiça que obriga o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e o governo do estado a elaborarem e executarem um plano de ações emergenciais para a recuperação do prédio, que a gente mostra imagens agora para você. Olha só, o teto quase para desabar, esse é o forro quase já desabando, e ainda equipamentos que ficaram da época em que a Santa Casa ainda funcionava. A ação do Ministério Público Federal também pede que o Estado restabeleça o serviço de vigilância e segurança patrimonial suspenso desde o último dia 3 de agosto. Fechado há 12 anos, o prédio construído em 1880 vem, claro, sofrendo com a deterioração do tempo e pela ação dos vândalos. Muita gente moradores de rua, invadindo o prédio, morando lá dentro, o que inclusive é um perigo porque em algumas partes o telhado já corre o risco de desabar. E o secretário da Suzam, Pedro Elias, participou ontem de sessão na Assembleia Legislativa que pede esclarecimentos sobre os recentes escândalos envolvendo a saúde do Estado. O secretário teve que responder perguntas relacionadas ao atraso dos pagamentos de funcionários terceirizados e sobre denúncias que envolvem a secretaria com a Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. Foram 2 horas e 10 minutos de sabatina. O secretário estadual de Saúde respondeu aos questionamentos de 7 dos 23 deputados presentes na sessão. Alessandra Campelo, do PMDB, e José Ricardo, do PT, foram os mais incisivos nas perguntas. Por que a Suzam não conseguiu impedir o desvio de mais 110 milhões de reais da saúde pelo Instituto Novos Caminhos e as empresas apadrinhadas deles? A sabatina se concentrou principalmente em questionamentos sobre o atraso no pagamento dos funcionários das empresas investigadas na Operação Maus Caminhos, no excesso de contratos de empresas terceirizadas e da falta de realização de novos concursos públicos. Sobre o pagamento, Pedro Elias explicou o que está sendo feito. Conseguimos pagar a primeira leva na semana passada, como todos sabem, e estamos trabalhando agora para, no máximo, quinta-feira se pague o segundo grupo. E na semana que vem, mais o outro grupo final. O deputado Serafim Correia foi um dos que questionou o excesso de terceirização que a saúde do Amazonas enfrenta. Segundo o parlamentar, isso precisa ser sanado. E aí nós temos um único caminho, que é dar um basta na terceirização, mas se não começar agora, nós nunca vamos combater a causa. E aí vão acontecer outras operações. Agora os deputados querem ouvir o secretário estadual de Fazenda, Afonso Lobo, para descobrir como estão as finanças e saber se o governo tem mesmo dinheiro para quitar os débitos com as empresas e com os funcionários que estão com os salários atrasados. Tem funcionários aí que estão há 4, 5 meses sem receber o salário e não se dá uma perspectiva exata disso. Apesar da arrecadação do Estado estar em condições para isso.
Acho que o governo pode fazer remanejamento emergencial para poder garantir o pagamento desse funcionário, mas não só isso, mas também para garantir a manutenção dos hospitais, porque tem vários deles com um problema seríssimo no atendimento pela falta de estrutura. Os deputados também lembraram que o atual problema da saúde não começou na gestão do secretário Pedro Elias. Inclusive, eles falaram da determinação do Ministério Público Federal para que tanto a Assembleia Legislativa quanto o Tribunal de Contas do Estado investigue os contratos antigos, assinados ainda em 2014, quando Wilson Alecrim comandava a Suzam. Porém, para os deputados de oposição, o Parlamento Estadual dificilmente irá dar seguimento ao pedido do MPF. A Assembleia Legislativa, ela não está a serviço do povo, ela está a serviço do governo, e aqui o que existe é um grande número de deputados que protege o secretário ou qualquer outro ente do governo, esteja ou não envolvido em corrupção. Isso é uma pena, porque o dever da Assembleia era representar o povo e fiscalizar o gasto de dinheiro público. E exatamente por isso, José Ricardo, do PT, voltou a insistir que a CPI é o único instrumento que realmente faria um pente fino na situação da saúde do Estado. O problema, segundo o autor da proposta, é que dos 24 deputados, apenas 5 assinaram o pedido. O Tribunal de Contas já apontava que muitos contratos eles são oriundos de inexigibilidade de licitação, ou seja, há uma dispensa de licitação quando deveria se fazer uma licitação para ver a competência, para verificar, logicamente, o know-how daquela empresa lá. E isso não está sendo feito, e há 3 anos denunciamos aqui nesta casa essa falta de licitação exatamente envolvendo estas empresas. O TCE informou que ainda não foi comunicado oficialmente sobre o pedido do Ministério Público Federal para que investigue, antigos contratos aí da Suzam. A construção civil, assim como outros setores da economia, enfrentam aí um momento de retração. Isso está refletindo em toda a cadeia produtiva, a gente sabe, e não é de hoje, O setor de tijolos, por exemplo, tem fechado olarias aqui na região metropolitana de Manaus. Até o fim do ano, o sindicato da categoria estima que pelo menos 10 empresas devem deixar de funcionar. Há pelo menos 2 anos, a construção civil no Amazonas convive com a crise que afeta o setor em todo o país. São menos empreendimentos privados e poucas obras públicas realizadas. Isso atinge diretamente quem depende desse segmento. Nós saímos, a nível de empregados no setor, de 90 mil para 50 mil. Então, houve uma queda tanto de empregos como, evidentemente, no novos lançamentos. O setor de insumos, como tijolos, também sente os reflexos desse problema. Basta ir a uma loja de material de construção para perceber a queda nas vendas. No final de 2015 já começou a dar uma parada, 2016 já começou também ruim, mas a gente vai levando. O que a gente pode fazer é promoção, botar um preço assim bom, de qualidade, entendeu? Assim também o atendimento do cliente, a entrega, tem que ser tudo certo. Nas olarias o problema é ainda pior. O setor amarga queda de 55% na produção em relação ao ano passado. Isso tem gerado demissões e até o fechamento de 7 indústrias do polo cerâmico. Não tem mercado, entendeu? O preço caiu bastante, tivemos uma redução de 32% do valor do produto de janeiro de 2016 até agora. Calculamos que até o final do ano deveremos passar de 10 empresas já fechadas. Além da retração no mercado da construção civil, os ceramistas enfrentam dificuldades com as questões ambientais. Segundo o Sindicer, 5 das 7 empresas que fecharam as portas não têm dinheiro para pagar taxas e licenças que precisam para funcionar. Desde o ano passado, os empresários tentam convencer o governo do estado a parcelar as taxas ambientais. Essa seria uma maneira de evitar que olarias fechassem as portas, pelo menos até que a indústria da construção civil volte a aquecer. Ninguém está querendo desconto. Ninguém está querendo isenção, não, só queremos um parcelamento. A gente tem tentado isso diretamente com o governador, com Casa Civil, com o INPAAN, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, simplesmente para tentar o parcelamento, que seria uma grande ajuda para o setor. E essa melhora no setor só deve vir em 2017. Os dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção mostram que do início do ano até agosto, diminuiu a queda no nível de atividade do setor. Nós temos uns sinais fortes de que a economia está dando gradualmente passos interessantes para a retomada. A redução da taxa de juros, que isso implica fortemente na concessão de crédito mais barato ao interessado na compra de imóveis.
A redução da inflação, isso é um outro cenário. Então, a gente vê um cenário positivo e que vai ser retomado de forma gradual. A gente não tem uma expectativa de que isso vai ser alguma coisa que, do dia para a noite, vai retomar os índices de 2013, 2014. O IPAM informou em nota que a solicitação do Sindicato da Indústria de Olaria do Estado do Amazonas não foi atendida porque não existe aí previsão legal para o parcelamento de débitos e licenciamento dentro da legislação ambiental. Então, eles não puderam, segundo eles, prestar esse auxílio. A gente continua acompanhando esse caso porque é uma questão de economia, mas é também uma questão de meio ambiente. Servidores da Universidade Federal do Amazonas vão paralisar as atividades por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira. É um protesto aí, a proposta de emenda da Constituição, a emenda 241, que estabeleceu um limite para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Esse é um assunto polêmico, tem movimentado aí vários setores, sobretudo da educação, também da saúde em vários pontos do país. E ontem teve esse protesto, a gente mostra agora para você. Nem o sol afastou os servidores da UFAM. Eles se reuniram nesta terça-feira em frente à universidade para votar durante a Assembleia se haveria ou não uma greve. E para todo mundo já ir pensando se nós vamos fazer de ocupação ou de esvaziamento. O motivo é a PEC 241, que estabelece um limite para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Nós não podemos aceitar isso, porque na nossa avaliação, essa PEC, sendo aprovada, será o golpe final na vida das universidades públicas federais. Com apenas uma abstenção, os servidores decidiram pela greve, que começa já na próxima segunda-feira, dia 31, sem data para terminar. A gente, claro, vai continuar falando aí desse assunto aqui no Manhã no Ar, inclusive para as pessoas que estudam, né, na Universidade Federal ou trabalham na Universidade Federal do Amazonas, que vão ter todo o calendário alterado. A gente tem ainda 3 dias aí pela frente, hoje, amanhã e na sexta-feira. A gente imagina que vai ter mais detalhes aí se todos os serviços vão ser suspensos, em todas as unidades da UFAM ou não. A gente vai atualizando você que está em casa. Olha, são 6 horas e 23 minutos, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com mais notícias para você. Até já.